Bom, sejam todos bem-vindos oficialmente a essa mentoria, onde eu trago para vocês uma expertise do que eu entrego de conhecimento para os meus mentorados crescerem na trilha do milhão. Eu tenho uma mentoria onde eu acompanho o meu mentorado para ele realmente ter tudo o que ele precisa, o passo a passo, para ele ganhar 1 milhão vendendo seguro de vida. Ah, mas Marcele, como é que ele consegue isso? Todo mundo sabe que o comissionamento de seguro de vida em qualquer lugar do mundo é um comissionamento agressivo. Por quê? Porque ele é um produto difícil de ser vendido. Só que não. Se vocês usarem as minhas técnicas, a minha narrativa, os ensinamentos que eu entrego, vocês vão conseguir vender de uma maneira muito mais fácil. E essa facilidade, vocês sabem também que o comissionamento ele é recorrente. Então, se eu vendo um seguro de vida para o Felipe de R$ 500, aquela apólice me dá um comissionamento de 200, se ele pagar direitinho, eu vou ganhar por toda a vida dele. E aí, quando eu tenho a maestria de obter recomendações do Felipe, aquela comissão lá vai se tornando escalável. E aí você tem dois caminhos em seguir na carreira de corretor de seguro. Você pode ter uma equipe de prepostos que pode potencializar a sua produção, né? E aí você produz tudo na sua SUSEP, ou você pode se tornar mais especialista na área, fazer parceria com assessoria financeira, atender seu cliente mais 360 graus, tá? Mas todo mundo, inclusive eu, quando eu entrei nessa atividade, eu tinha uma crença muito grande. E que crença que era essa? Que muitas pessoas diriam não para o seguro de vida, por quê? Porque é um produto difícil das pessoas aceitarem, proteger a morte, proteger a dor, proteger um problema no caso de invalidez. E eu já falei isso a semana passada e eu vou repetir isso. Gente, eu já vendi tudo que vocês podem imaginar. Tudo. Eu já vendi roupa no shopping, eu já vendi roupa em porta em porta, eu já vendi lente de contato, olha isso. Já vendi lente de contato, pão de mel na escola. Gente, eu vendi tudo. Carro, Citroën, Hyundai. O produto mais fácil de ser vendido é o seguro de vida. Por quê? Porque o seguro de vida, a gente alenca alguns gatilhos. E que gatilhos são esses? O gatilho do medo, tá? O gatilho do medo e o gatilho da ganância. E a gente vai falar isso no final, tá bom? E quando a gente traz num produto dois gatilhos fortes, a gente consegue sim se conectar com clientes por meio desses gatilhos e aumentar a conversão desse cliente. Só que existe um grande porém. O seguro de vida, diferente de um produto como um carro, consórcio, previdência privada, ele não é um produto sexy. Então, com qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais evoluída que você conheça, qualquer pessoa que você fale seguro de vida, ela precisa de minimamente uma conscientização. Ou você pode encontrar um cliente que ele já compre seguro de vida e você precisa fazer aquela briga daquela briga de levar o cliente para a sua carteira. E que, honestamente, eu não acho isso nada ético. Por quê? Porque, às vezes, na grande maioria das vezes, a pólice antiga do cliente é a melhor apólice que ele tem por conta da idade, por conta da saúde. Claro que existem algumas exceções, mas tá, a minha conduta de venda, eu sempre priorizo em analisar a vida do cliente para saber antes se ele precisa do que eu faço, para que ele precisa e o porquê e o como que eu posso ser útil. Ah, eu estou conversando com a Thaís, por exemplo, ela é noiva do Igor e ela acabou de comprar um seguro. Ela fala comigo no telefone: Poxa, Marcele, eu já tenho seguro. Essa cliente, ela é consciente da importância do seguro. Se eu vier falar para ela uma narrativa de falar, que bom que você tem seguro, agora a gente precisa conversar para saber se você tem o melhor produto, isso afronta o ego dela. Não é por esse caminho que os corretores de seguros precisam ir. Então, a gente vai conversar aqui visões e maneiras para vocês pararem de ficar brigando com a concorrência, tá? E realmente levar, assim, um atendimento mais qualificado para o seu cliente. Você não precisa se submeter, por exemplo, a ficar batendo em porta para ficar vendo quem tem seguro, quem não tem,
Quem tem seguro, você ficar fazendo o verdadeiro rouba-monte. Só que aí existem algumas estratégias que eu quero trazer para vocês gerarem essa verdadeira transformação de carreira, tá? Que estratégias são essas? Vocês sabem diferenciar o que é fundo do funil e topo do funil? Vocês sabem? Porque eu não sabia. Vocês sabem diferenciar o que é um assunto fundo do funil? Imagina um funil, tá? Dri, cadê aquele seu o passador de café? Tá aí? Rápido? Ou não? O passador de café. Funil, gente, imagina um funil. Meu marido trouxe um funil do Brasil, porque aqui não tem para vender. Vou mostrar para vocês, só um minuto. Imagina um funil, a gente vai fazer isso na praia. É, um coador final. É, que é a mesma coisa, é o desenho, né? Mas eu vou trazer aqui, calma aí. Ó, opa. Ó, isso aqui, um funil, tá? Não é o passador de café, mas é um funil. Tá bom? Isso aqui é um funil, beleza? Topo do funil e fundo do funil, certo? Todo mundo tá vendo isso aqui? O seguro de vida, vocês acham que é topo do funil, meio do funil ou fundo do funil? Fundo do Responda. funil. Quem pensa diferente da Gabi? Quem pensa diferente da Gabi? Ninguém? O Pedro tá falando que é topo do funil. Não, Pedro, não é topo do funil. Por quê? Deveria ser, mas não é um produto consciente. O assunto topo do funil é aquele produto que todo mundo tem consciência. Exemplo, vamos agora pensar aqui. Qual que é um assunto que, se você falar com seu amigo para tomar café, vamos chamar um amigo para tomar café, e você falar de um assunto, jogar uma isca, assim, ó, na mesa, e quem tiver na mesa vai querer te ouvir. No mercado financeiro, na narrativa que vocês atuam, qual que é um assunto que, se você jogar na mesa como uma isca, todo mundo vai querer te ouvir? Alguém quer? Reserva, acúmulo de patrimônio. Boa, Thaís. Que mais? Algum tipo de aplicação que renda um valor bom. Excelente. Que mais? Que pode jogar mais ali? Para vocês terem repertório, para vocês terem engajamento. Que mais? Eu quero que vocês pensem. Isso aqui é uma mentoria, gente, não é uma aula. Guardar dinheiro, investimento. Investimento. Pronto. Olha só, olha só. Só que, Marcele, o porquê que você está falando isso, sendo que eu quero vender seguro de vida e não investimento? Afinal de contas, investimento tem aqui o Pedro que vende, tem o meu assessor, tem a gerente do banco, tem um monte de gente que vende. E você quer que eu me torne o corretor de seguro fraude? Não, não é isso. Só que, se vocês não tiverem um conhecimento topo do funil, vai te faltar recomendação, vai te faltar cliente. Por quê? Porque o produto que você vende é fundo do funil. É fundo do funil. Então, eu quero dar aqui a clareza para vocês que, dentro do corretor de seguro, se você tem SUSEP, você tem 2 produtos que você consegue fazer um engajamento surreal nas suas redes sociais, na sua roda de amigos, nos seus grupos de WhatsApp, na escola dos seus filhos, por onde você vai passar. Você tem condições de fazer esse barulho. Que produtos são esses? Previdência privada, e existe um produto financeiro que muitos corretores e seguros... Por que está aparecendo essa coisa aqui, gente? Muitos corretores e seguros ofertam como um produto na prateleira, igual shampoo, e não tem profundidade. Que produto é esse? Que, inclusive, até a XP parou tudo para lançar esse produto. Hein? Que produto é esse?
Você diz na parte de seguro? Não, na parte de consultoria, de servir o cliente, na parte de cuidar do cliente, na parte de ter um engajamento. Por quê? Porque é topo do funil. A XP está fazendo isso, inclusive, nesse exato momento. Ela está tratando de um assunto topo do funil agora. Consórcio? Assessoria. Ah, consórcio. Bingo. É o seguinte, gente. Já encurtei 1 hora de mentoria aqui, porque vocês já chegaram no ponto onde eu queria chegar. Corretor de seguro de vida, corretor de seguro alto, corretor de seguro saúde, vocês precisam ter uma clareza absurda que se vocês executarem o que eu vou falar nessa mentoria aqui, nos próximos 12 meses, vocês vão faturar R$ 1 milhão. Se vocês não executarem, quem vai ganhar esse dinheiro vão ser os meus alunos, que 92% deles eles estão já fazendo, tá? Então, é o seguinte, o primeiro produto que vocês precisam ter é um produto na esteira de vocês que seja sexy. Não importa se é um produto para vocês literalmente vender. Ou seja, vamos imaginar que eu lá no modelo antigo, que eu estava na Prudential, tá? Eu não podia vender consórcio, eu não podia vender previdência privada. Mas se eu tivesse esse conhecimento e fizesse o meu cliente crescer com esse conhecimento, o meu produto aqui, fundo do funil, eu venderia com mais facilidade. Por quê? Porque eu gerei valor na reunião. Marcele, eu não quero vender outra coisa. Eu quero só vender o seguro de vida. Vocês precisam escolher mais 3 produtos que vocês possam conhecer para poder entregar valor para o seu cliente se conectar com você, confiar em você, e na hora de você fechar o seguro de vida, ele não ofertar o seguro de vida, ele não dizer não para você. Por quê? Porque você gerou um conhecimento para ele de um produto que ele é consciente e você gerou transformação. Então, não adianta mais vocês ficarem como um corretor de seguro fraudulento. O que seria isso? Dentro de algumas seguradoras, vocês são treinados para falar que vocês são consultores financeiros, planejador financeiro. E, na realidade, você está ali para cavar uma venda de seguro de vida. Tá? Isso decepciona o cliente. Você não vai vender o seguro de vida. Certo? Mas se você, por exemplo, tiver um conhecimento de entender que o plano de saúde dele está mais caro que deveria, só de você entregar esse conhecimento, mostrar para ele o caminho das pedras, você já vai cativar aquele cliente. Marcela, eu não quero trabalhar com nada disso, isso é muito difícil para mim. Existe um 5º produto que vocês podem transformar a carreira de vocês e ter muitas recomendações. Alguém quer chutar? Existe um 5º produto. O cliente, inclusive, ele usa esse produto todos os dias. Alguém aqui não usou cartão de crédito hoje? Ou cartão de débito? Alguém aqui não abriu a carteira ou o celular para passar em algum lugar e fazer passar lá gasolina, pedágio, pãozinho na padaria, alguma coisa nesse sentido? Os clientes de vocês também usam cartão de crédito. E se vocês tiverem o conhecimento de como fazer com que ele veja um cashback, um retorno nas milhas, vocês vão criar algo muito poderoso que eu ensino nas minhas mentorias, que é a impregnação mental. Vocês não vão ganhar nada com isso, mas todas as vezes que o cliente passar o cartão e perceber
que ele aprendeu algo novo com você, que fez ele crescer profissionalmente, ou como pessoa, ou financeiramente, com uma atitude genuína sua, ele vai lembrar de você mais vezes. E ele vai te recomendar. Então, a bola da vez, gente, não é você ser especialista em produto. A inteligência artificial, ela está assustadora. Se vocês ficar se especializando em produto, é questão de dias de vocês serem engolidos por inteligências artificiais. Agora, se vocês acordarem como eu e dormirem como eu, pensando em como servir mais as pessoas que confiam em mim, como é que eu posso gerar transformação na vida do Pedro Barreto, que acabou de me conhecer? Como é que eu posso fazer para a Thaís, que se tornou minha aluna em menos de um mês, ela daqui 6 meses olhar para trás e falar: a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter me tornado aluna da Marcele. É esse sentimento que vocês precisam ter com cada cliente de vocês. Não importa, nesse momento, se eles vão fechar o seguro de vocês, com vocês. Não importa. A abordagem, presta atenção, a sua abordagem, a primeira visita, seja por telefone, seja por call, você tem que entrar naquela reunião e falar: eu preciso gerar uma informação, uma transformação na vida daquela pessoa que está me conhecendo agora. Para quando marcar o fechamento, que vai ser a semana que vem ou daqui 2 dias, ela se sentir confortável comigo. O problema é que a grande maioria dos corretores e seguros, sem nenhum julgamento, porque eu também fui assim, só que eu sofri muito, e eu vou mostrar para vocês o seguinte, é legal vocês saberem, porque o Pedro está me conhecendo agora, mas quem me conhece há muito tempo, é legal vocês saberem disso, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar uma tela. Quando eu entrei na Prudential, gente, eu era patinha feia, tá? Bem patinha feia mesmo. Eu chegava numa segunda-feira como essa e eu ficava batendo palma para quem vendia 3 seguros ou mais. E eu não entrei na Prudential para ser a patinha feia. Eu entrei para mudar a vida da minha família. Eu sou super obstinada em realizar sonhos. E quando eu cheguei ali, por mais ou menos 8 meses, eu só batia palma para as outras pessoas. Eu quase entrei em depressão, eu chorava todos os dias, tá? Se não fosse meu marido me receber em casa todos os dias, me apoiando, e se não fosse a voz de Deus que martelava dentro de mim e falava: você vai conseguir, você vai conseguir, e eu pensava: o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de diferente? Aí, certa vez, eu falei: eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu peguei o meu celular, que na época era um Motorola, coloquei no gravador, quer dizer, no modo avião, gravador, e eu comecei a gravar as minhas reuniões. Por que eu fiz isso? Vou explicar. De quinta-feira, lá na equipe que eu trabalhava, eles faziam treinamentos, das 7h30 até as 9 da manhã, toda quinta-feira. E ninguém conseguia levantar a mão e falar: Marcele, você está errando nisso. Todo mundo chegava: não, você está fazendo um modelo, tá certinho, continua, que vai dar certo. Quanto mais não você tem, quem já ouviu isso? Quanto mais não você tem, mais perto do sim você vai estar. E aquilo me frustrava demais, gente, porque as minhas contas chegavam. Eu já morava sozinha com meu marido. Eu já pagava o convênio médico da minha mãe. Eu já tinha o meu custo de vida, porque antes na Hyundai eu ganhava 15 mil. Então eu já tinha um padrão de vida, certo? E aquilo me sufocava. Eu falei assim: eu vou infartar nesse lugar. Toda segunda-feira eu achava que eu ia ter um infarto, que meu coração batia mais forte. Aí, com essa gravação, e eu quero que vocês façam isso, porque se vocês não fizerem isso, vocês não vão ter a transformação que eu desejo. Eu comecei a perceber que a minha abordagem, a hora que eu chegava, ficava lá mostrando folder, conscientizando a empresa, falando de morte, falando da proteção de não sei do quê, aquilo era muito entediante, era chato.
E ainda eu tinha um pensamento que eu tinha que reduzir tudo aquilo para 30 minutos. E que o meu problema era ter que lotar a agenda. Só que chegou uma hora, gente, eu não sei se vocês passaram por isso. As pessoas não me recomendavam pessoas boas. Eu conseguia recomendação. Porque eu falava, você conhece uma pessoa casada com um filho pequeno? Quem é o padrinho do seu filho? Quem é o seu gerente? Eu conseguia recomendações. Só que a hora que eu ligava, as pessoas não me recebiam e eu tinha uma taxa muito alta de delay. O que é delay? É você agendar e o cliente não comparecer e cancelar e nunca mais te atender. Então, para eu mudar isso e gerar transformação na minha vida, que é o que eu quero entregar aqui para vocês, eu comecei a gravar a minha abordagem. A hora que eu ouvi aquela abordagem, eu falei, filha de Deus, a culpa não é o produto que você vende. A culpa não é o seu cliente que não está preparado para comprar esse produto. A culpa é sua. Porque você está vendendo e está sendo chata pra cacete. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fui escrevendo linha por linha no caderno a minha abordagem. E eu fui mudando a minha abordagem. E eu quero mostrar isso para vocês. Porque eu quero que vocês entendam que é capaz de chegar para 10 fechamentos e vocês terem 20 propostas vendidas. Marcele, como? Você vai fechar a dele e da esposa. Você vai ter 200%, 180% de conversão. É possível fazer isso, tá? Primeiro, você só precisa direcionar o mercado que você vai atender. Não adianta você querer vender seguro de vida para quem não tem necessidade. Marcele, você está querendo dizer que o seguro de vida solteiro não compra? Compra se ele tiver uma consciência muito alta. Mas se você tiver de 50 a 70 contatos de pessoas casadas com filhos pequenos, e por isso que eu perguntei para você, Silvia, a quantidade de clientes você tinha. Se você traz um produto sexy para a sua esteira de produto, a sua vida muda em 8 semanas. Vocês só precisam ter a narrativa certa. Por quê? Porque o produto sexy, voltando para quem está chegando agora, é o topo do funil. Marcelo, você está querendo dizer que é para vender venda casada? Não é isso. Não é isso. Tem um macarrão, tem um molho do macarrão e tem um queijo parmesão. Certo? O conjunto dessas 3 coisas se torna uma macarronada deliciosa. É exatamente isso. Existe a necessidade da proteção e você precisa trazer um tempero para esse seguro. Marcelo, você fazia isso na Prudential? Não fazia porque era compliance. Então, o que eu fazia para alencar valor no meu atendimento? Eu entregava conhecimento. Eu conversava de assuntos que gerava conexão com o cliente. E eu usava na minha abordagem uma planilha para que ele tivesse interesse de me alimentar de todas as informações da vida dele, para eu vir com checkmate na hora do fechamento e falar: aqui está a prova por que você precisa de mim. Agora que você resolve essa proteção, você pode pensar nisso, naquilo outro. Mas a base disso é a proteção. Mas se eu tivesse pulado a tal da planilha, que é o que eu entrego na minha mentoria, na 4ª fase da abordagem, o cliente ia desaparecer no fechamento, ou, muitas vezes, eu poderia ir para o fechamento, como acontecia no começo, e o cliente começava a me dar objeções. E aí, eu não sei se vocês se sentem bem com isso, mas eu não me sentia de ter que ficar espremendo o cliente no pescoço dele para ele dizer sim. E, gente, a venda do seguro de vida não é essa. E para você ter essa transformação, e acredite, Pedro, você que está começando a entrar nessa área, você tem uma narrativa que é topo do funil, e que a hora que você alencar esse produto no fundo do seu funil,
Não vai ter para ninguém. Não vai ter para ninguém. Agora, os corretores de seguros, que têm uma narrativa muito de conscientização, de oferta do seguro de vida, vocês precisam ter um conhecimento para fazer os clientes de vocês crescerem. Mesmo que esse conhecimento seja quais são os melhores fundos de CDBs para se ter no Banco Itaú, Bradesco, Inter e XP. Vocês fazerem uma planilha e falar, olha, esse aqui é o melhor fundo para você ter, deixar sua reserva de emergência. E você levar gráficos, e você mostrar para o seu cliente que você está se importando com ele. Certo? Agora vamos lá. Vamos colocar a mão a mão na massa, tá? Eu tive uma mentorada, o nome dela é Tamires, tá? Eu vou contar 2 histórias para vocês. E talvez vocês se identificam com elas, tá? Essa mentorada, ela estava mais de 30 semanas consecutivas, ou seja, vendendo 3 seguros por semana, colocando a língua para fora, porque ela tinha que trabalhar no final de semana para conseguir bater essa meta. O marido dela é empresário, e mesmo ela com recomendações de clientes qualificadas, ela não conseguia aumentar o prêmio médio dela. Não conseguia. Não conseguia. Eu quero saber aqui agora, quem é que tá... Qual é o prêmio médio de vocês? Qual é o prêmio médio de proposta por mês? Por mês. Relata aqui para mim por mensagem. Quero saber aqui. Pode ser por mês, tá? Quanto que é o valor de proposta por mês em reais? A Thaís, 450. Vamos lá. Só a Thaís, gente, vai responder? Tem mais gente aqui respondendo? 400, 500. Beleza. 600. Legal. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Tá? Quando o cliente fecha com vocês, eles estão fazendo uma substituição de dívida, eles estão deixando de pagar algo que gera prazer para comprar o seguro de vida, ou você fez uma consultoria de fato e eles têm condições de introduzir, de absorver essa nova despesa. Conte-me. Conte-me. Vocês sabem com profundidade o quanto de fato sobra no orçamento do cliente? Normalmente Pode falar, tá? o que eu faço depois que eu não tenho essa planilha tão detalhada quanto a sua, mas o que eu aprendi, enfim, de época de prudente que eu faço é entender as despesas fixas, aí temporárias, escolas, tem financiamento, dívida, e aí no final eu pego a renda líquida e aí vamos para a despesa dele é 15, aí entra a líquida 18, eu falo, então esses 3 mil aqui é o que está sobrando, é isso mesmo, ou você está guardando, ou tá meio que elas por elas, eu não tinha feito essa conta ainda, esses 3 mil não tá sobrando, para onde tá indo esse dinheiro? Mais ou menos assim que eu vou na abordagem. Tá. A gente não vai fazer mais ou menos, tá? Eu sei que isso é um assunto que eu trato na trilha, mas você vai ver, inclusive, num curso que eu liberei para você, que é o Direção Exponencial, a minha planilha lá, tá? O que vocês precisam fazer para gerar transformação e ter mais recomendações e aumentar o prêmio médio e poder mudar de mercado? Quando o cliente, e acredite, gente, faça isso, porque isso foi uma virada no meu processo de venda. Quando o cliente fala, eu gasto mais ou menos 10 mil e eu ganho em média 15, não faça algo óbvio de tipo, então isso significa que você guarda 5 mil por mês? Não faça isso. O que vocês precisam fazer, tá? Eu me importo, olha isso, olha a narrativa. Eu me importo com a intensidade que você quer realizar os seus sonhos, seu e da sua família. Você me permite, olha o E e o P de pergunta, tá? Você me permite levar a nossa conversa para um outro nível, para que eu possa desenvolver um trabalho com maestria, uma consultoria de primeira classe para você, para que a gente entenda, olha isso, a narrativa agora, se você precisa do que eu faço, para que você precisa e o como eu posso ser útil.
Você está falando que tem uma despesa fixa de 10 mil. Como o meu trabalho, ele se resume em te gerar paz de espírito, me diz uma coisa, desses 10 mil, quanto que você gasta de gasolina? Aí você já vai preencher na planilha. Quanto que hoje é o seu supermercado? Você geralmente, aí você, ali tem todas as despesas, tá? E eu tenho uma planilha que ela é separada por despesas 1, 2, 3, 4 e despesas extras. Vocês vão reparar que as despesas extras são as supérfluas, que elas abrangem mais que 15% do orçamento do cliente. E é ali que está o fechamento do seguro. Uma vez eu estava conversando com um aluno meu, e ele falou, Marcele, eu não entendo por que os meus clientes só fecham. Eu levo proposta entre 4%, 3% do que ele ganha, mas ele só fecha no mínimo. E aí eu fui conversar com ele, e eu entendi que, na realidade, não é sobre o quanto o seu cliente ganha, é literalmente o quanto ele está gastando. Só que às vezes a gente está tão obcecado em querer tirar o N, querer tirar a proposta do cliente a qualquer custo e fazer aquela atividade porque a gente tem que cumprir tabela. E eu falo porque eu fui essa profissional, que o seu atendimento ele fica raso. E para você gerar uma transformação na vida do seu cliente, o que eu falei aqui várias vezes? Vamos ver, sem meus alunos, que eles ouvem lá também em mentoria isso. O que vocês precisam fazer? Fazer o seu cliente crescer. A hora que você tira o seu cliente da inércia, pega a planilha em 4 mãos, ele preenche com você, a sua reunião ela vai ser outra. Ai, mãe Marcele, filha de Deus, eu não sei, os meus clientes são todos chatos, eles não vão passar essa informação para mim. Quem pensou isso? Pode ser sincero. Eu penso que tem cliente muito enrolado, que nem ele tem essa planilha, nem ele sabe, que é aquele cara que não quer enxergar. Ótimo! Mais alguém? Eu quero que vocês soltem isso. É importante vocês falarem isso para eu poder ajudar vocês. Vamos lá, vamos para uma experiência aqui. Estou na minha abordagem, tá? Minha abordagem ela dura 1 hora, 1 hora. Aí eu cheguei na 4ª camada, que é a hora do beijo. A hora do beijo, tá? Aí eu faço uma pergunta para o meu cliente. Agora que você entendeu o meu trabalho, você entendeu onde eu posso te ajudar, piriri, pororó, você me permite levar a nossa conversa para um outro nível? Ele me deu, aqui já me deu vários sim, já estou no 10º sim, tá? Aí eu começo, aí ele falou assim, aí sabe o que ele vai falar? Eu nunca parei para fazer essa conta. Nunca parei para fazer essa conta. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai passar os próximos 72 horas, ou seja, os 3 dias, lembrando dessa conta. E de quem que ele vai lembrar? De você. E ele vai te dar mais insumo naquela planilha para você levar um fechamento importante para ele. E naquela planilha você vai descobrir se ele realmente tem capacidade para romper a barreira dos 450, 600 reais, ou se ele literalmente não é perfil para ser cliente. Eu estou contando toda essa história para vocês porque a Tamires, aquela que não conseguia romper, quando ela descobriu a abordagem que eu faço, que me levou para o campeonato, ela fechou uma proposta de 10 mil reais por mês. E hoje, ela faz de 5 a 9 reuniões por dia. E aí eu perguntei para ela das recomendações, ela falou, Marcela, é um assunto que eu não preciso mais me preocupar. As recomendações estão vindo. Por conta do quê? Do posicionamento. Então, para vocês que estão me conhecendo há pouco tempo, não é sobre você ter o melhor produto. É sobre você saber vender a ideia. É o seu posicionamento. Alguém pegou aqui o racional? Pegou?
Agora a gente vai colocar tudo isso e tentar fazer praticabilidade, tá? Prática, eu adoro prática. Tem alguém aqui querendo entrar? Júlio, aqui, prática. Robério também. Então a gente vai para a prática, tá? Tem alguém aqui na Prudential, MetLife, para a gente poder fazer um atendimento mais consciente de estratégia, e aí quem não tiver nessa seguradora poder acompanhar? Silvio, bora? Você está aberto para a gente fazer uma experiência aqui? Cadê você? Só o microfone que não estava aberto. Tá bom, vamos lá. Silvio, vamos imaginar que você agendou comigo. Eu sou uma empresária. Você não sabe quanto eu tenho de patrimônio. Casada com filho pequeno. Eu fui recomendada pelo seu amigo Rafael. E aí você começa a sua abordagem. Eu quero que a gente treine aqui a nossa abordagem os 3 primeiros minutos. Como é que você começa a sua abordagem? Você não vai ser julgado, você não vai ser crucificado, mas você me abordando e eu depois mostrando a minha abordagem, você vai conseguir aprender melhor, né, como eu faço, e a gente vai conseguir nós dois juntos aqui ajudar as 15 pessoas que vieram para essa mentoria. Tá, só me lembra aí, você mesmo é Marcele, amigo do Rafael, é isso? Amiga do Rafael, estudei com ele, tenho 2 filhos, um acabou de nascer e eu sou casada. Começo da Oi, normal. Começo da noite, chegou aqui no Zoom, o que você faz? Conta para mim. Na verdade, cada um eu faço de um jeito, eu vejo como a pessoa tá ali, né? Tá bom, então Então, faz, vamos lá. geralmente eu falo, Marcele, boa noite, tudo bem? Como que tá aí? Ah, tá tudo bem, mas me conta o que você faz, ô Silvio. O Rafael não me falou muito bem o que você faz. Marcele, bom, é até normal, até pedir para o Rafael não entrar muito em detalhes, porque geralmente gera-se mais dúvida, você vai perder lá 1, 2, 3 horas com ele debatendo e não vai sair do lugar. Então, legal que ele, né, lembrou de você, até agradeça a ele depois por essa recomendação, justamente porque é algo que ele viu, agregou muito valor para ele, né, e ele acredita que para você também vai agregar tanto valor quanto para a família dele. Ele falou que você tem filhos, né, Marcelo? Tenho sim, 2 meninos. Mas o que você faz, Silvio? Eu não entendi no telefone. Me conta, porque talvez o que você faz eu já até tenha. Ah, bacana. Ó, veio meu ajudante aqui, ó. Esse daqui vai ser meu. Estou fazendo a sucessão já. Então, Marcelo, agora eu quebrei aqui a minha sucessão, mas enfim, vamos lá. Marcelo, o trabalho que eu faço, ele é bastante amplo, né? Eu não tenho como te falar que eu faço em uma, 2 palavras. Porém, tudo que eu faço é para manutenção do padrão de vida, garantia do seu legado, assim como manutenção, né, e garantia da sua geração de renda no hoje, né? Então, a gente trabalha em todos os tempos da vida. E hoje, Marcelo, pelo que o Rafael comentou, vocês estudaram junto, tem uma história aí, né? E você sabe que ele é um empresário grande de sucesso. Eu sempre gosto de perguntar também, né, para entender o seu momento de vida hoje, Marcelo. Ele comentou que você também é empresária e hoje como que está a sua vida financeira? Você já está no momento onde você está trabalhando justamente para criar patrimônio. Eu sempre gosto para ter uma noção de como direcionar e te explicar também o que eu faço. Então, a sua geração de renda hoje, Marcelo, é única e exclusivamente para manutenção do padrão de vida ou não? Você já tem uma renda passiva, já tem uma tranquilidade financeira e já tem um patrimônio criado, assim como você conhece o Rafael, ou não? Já está naquele outro momento de vida, que é o sonho da maior parte dos brasileiros, de estar lá vivendo de renda passiva e trabalhando por hobby. Como está o seu Né? momento de vida hoje? Vamos lá. Olha só, gente. Essa abordagem do Silvio, ela era muito semelhante ao que eu fazia na Prudente. Muito, muito. Lembra que eu falei minutos atrás que eu gravava a abordagem e eu diagnostiquei que a minha abordagem ela estava chata e estava invasiva
e que não gerava conexão com o cliente, vocês lembram disso? É exatamente por essa razão que a gente vai fazer um exercício aqui. E eu vou liberar para as 16 pessoas que estão aqui na sala, de vocês julgarem qual que é a melhor introdução. Vamos imaginar que não é a Marcele campeã de vendas, que atingiu o conforto financeiro, que sabe vender seguro de vida para quem senta para fechar. Vamos imaginar que são 2 corretores de seguros, um homem e uma mulher. E vocês vão escolher qual narrativa vocês acham que é mais envolvente, qual é a narrativa que faz mais sentido para o cliente, beleza? O mesmo cliente. Então, agora eu vou abordar o Silvio, casado, empresário, recomendante do Rafael. Tudo bem, Silvio? Beleza? Primeira coisa que eu vou tentar descobrir. O Silvio, qual que é a autossabotagem dele? O Silvio é empresário. Me ajuda aqui, gente. Como é que é a cabeça do empresário? Alguém é casado com o empresário? Alguém aqui conhece como que é a vida do empresário? Principalmente agora, final de fechamento de imposto de renda. Vamos lá, como que é a cabeça do empresário? Nádia, você tem cliente empresário? Me falem aqui, gente. Vamos lá, como que é a cabeça do empresário? O que acontece com o empresário quando eles chegam 8 horas da noite em casa? Ai, Continua trabalhando. Thiago Cabeça não quer milhão. nem atender, não quer nem falar sobre isso. Tá, legal. Quem mais? Vamos lá. Eu quero que vocês não dependam de mim para atender empresários. Mas o que eu vou entregar aqui é ouro para transformar a carreira de vocês. A Ná já falou. Eu penso em tudo, mas não quero pensar nisso. A Thaís comentou, chega em casa, continua trabalhando. Pedro, sua opinião. Como é a cabeça do empresário? Chega em casa, ainda a esposa com um filho pequeno. Ele é o pilar financeiro, tem uma responsabilidade nas costas. É Ao mesmo difícil tempo, se ele tem uma desligar, né? pessoa que confia, ele acaba, às vezes, terceirizando algum assunto desse tipo, mas de confiança. Vamos lá. Quem mais? Eu quero ouvir o Pedro. Então, é isso que você falou. É difícil você desconectar totalmente, né, do negócio, mas ele tenta também dar um apoio para a família em casa, aproveitar um pouco daquele momento, mas é difícil desconectar totalmente. É muito difícil. São muitas responsabilidades, são muitas questões Excelente. envolvidas, né? É difícil. Olha como vocês sabem. Vocês sabem. Quando vocês atenderem um cliente agora, a partir de agora, vocês se perguntem: se eu calçar, cadê um sapato? Eu não ando de sapato em casa porque aqui a gente não tem o costume. Se eu calçar o sapato do meu cliente, quais são as dores? Quais são os pensamentos? Quais são os desejos? Quais são as vontades desse meu cliente? E é aqui no começo da abordagem que eu vou alencar tudo isso. Silvia, eu sei que a gente se conheceu por telefone, mas o Rafael me falou que você é um empresário workaholic, que você leva trabalho para casa, que você está construindo um grande legado na sua empresa, na sua transportadora. Eu não imagino como deve ser a sua vida quando você chega em casa, mas eu imagino que você deve estar com várias mensagens pendentes no seu celular. Mas eu quero te fazer uma promessa, posso? 90% do meu Pode. tempo estou com empresários como você, que controla muito bem o tempo, que controla muito bem as tomadas de decisões, que é um cara visionário, que muitas vezes tem mais de um negócio. Você não vai perder seu tempo comigo. Tá? Tudo bem? Beleza? Olha só, eu lido com 3 tipos de empresários. E eu preciso entender qual empresário que você é, para eu ser muito cirúrgico, porque eu sei que você não gosta de perder tempo. Eu lido com empresários que estão começando a empreender no negócio, tá? E que muitas vezes até a família está ajudando, ok? Eu lido com empresários que já conseguem gerar empregos para 10, 15, 20, até 100 famílias.
e onde ele é um cara planejado, já tem um bom carro, os filhos estudam numa boa escola, e ele é o principal pilar financeiro. Tudo está muito resolvido, porque ele é um cara inteligente. Onde ele coloca a mão, ele faz dinheiro. E aí o meu trabalho vem aqui para gerar tranquilidade para ele. E eu vim de uma forma cirúrgica proteger alguns pontos vulneráveis. E eu lido com um terceiro tipo de empresário, que ele muitas vezes é o herdeiro, ou ele já construiu um grande legado, e ele tem um patrimônio para algumas gerações. E eu estava com um deles esses dias, ele tem riqueza para comprar um shopping center ou um hospital. Você acredita que você está em qual tipo de empresário? Só para eu ser bem cirúrgica e escolher a narrativa certa para você. Marcele, antes dessa reflexão, né? Que tipo de tranquilidade você está falando que fornece para mim? Tá. A tranquilidade de uma ordem muito prática, Silvio, eu preciso entender que se ontem, se você não tivesse voltado para casa, se o seu negócio ia perpetuar, porque eu sei que você trabalha muito e sua camisa, e se a promessa que você fez quando o seu filho nasceu vai ser cumprida. Bom, avaliando, né, as situações, hoje eu me enquadro no tipo de cliente 1 que você Tá. descreveu. Então, a partir de agora, eu quero te levar para um outro nível de conversa. Você me permite? Sim? Pronto. Eu não sei quanto durou essa conversa, gente. 3 minutos, 4 minutos? Não sei. Só que aqui eu já mostrei para ele que ele não está falando com um corretorzinho meio tigela. Mas, Marcelo, onde eu aprendo essa narrativa? Você tem 2 caminhos. Você escutar a sua abordagem e fazer o que eu fiz, incansavelmente por 4 anos. No segundo ano deu muito certo, fui campeã. E me mantive no topo durante quase 10 anos. E você ressignificar palavra por palavra. Se vocês verem, o que o Silvio fez comigo e o que eu fiz com ele, basicamente é a mesma coisa. Só que eu fiz uma narrativa diferente que transformou o meu destino. Não é sobre eu escolher um novo produto, uma nova seguradora. É sobre você entregar um repertório não igual para todo mundo. Porque a partir de agora que ele me falou que é o primeiro, a minha narrativa vai ser uma. Se ele falasse que era o segundo, a minha narrativa vai ser outra. Se ele falasse que é aquela pessoa que está dependendo dos pais, ia ser completamente outra. Deu para entender? Então é o seguinte, gente, eu volto aqui a falar. Se vocês estão indo para o fechamento com o cliente, vocês já passaram a pior arrebentação. Conseguir a recomendação, ligar para o cliente travar a agenda dele, você abordar, você voltar para o seu escritório, montar o plano, escolher o melhor produto, ir para o fechamento. Esse cliente não fecha. Eu quero que vocês pensem agora. Pensem, não precisa falar. A culpa não é do meu cliente. A culpa é minha. Por que a culpa é sua? Porque você não foi capaz de ser um médico. Você foi um farmacêutico. O que o farmacêutico faz? O que o farmacêutico faz, gente? Ele não investiga, não pergunta. Você chega... Olha, vocês vão lembrar de mim. A próxima vez que vocês forem na farmácia comprar um remédio, vocês vão entregar a guia, certo? Vão entregar a guia. Aí, o que o farmacêutico vai fazer? Vai pegar o produto e colocar numa cestinha. E você vai pegar a cestinha e vai para o caixa, certo? Não é isso que vocês vão fazer?
É isso que está acontecendo. Agora, o que que o médico faz? Ele recebe você para uma consulta, ele pergunta do seu histórico familiar, ele mede muitas vezes a sua pressão, ele ouve o seu coração, ele ouve o seu pulmão, ele pergunta se você está tomando algum remédio, se você pratica algum esporte, como é que está a sua alimentação. E antes dele sugerir qualquer plano de ação para a sua saúde, o que que ele faz? Os médicos, acredito que eles façam isso aí, né, ainda. Eles pegam uma guia e mandam você fazer um check-up, não é isso? Aí você vai no seu laboratório de preferência, faz o check-up e você faz o quê? Volta para a consulta com seus exames. O que que o médico vai fazer? Olhar os exames, olhar lá o laudo de quem laudou os seus exames e vai dar um plano de ação. Aquele plano de ação, você, como é adulto, você vai falar, eu vou seguir esse tratamento, ou o que que você vai fazer? Vou pedir a opinião de um outro médico. Pode ser isso, não pode? Não. Descobri algo grave. Vou pedir a opinião de outro médico. Vai acontecer isso. Ou não. Não, eu paguei R$ 800 nessa consulta. Esse médico, doutor Marcelo, aqui foi recomendado. Ele foi cuidadoso comigo. Ele foi cirúrgico comigo. Ele me tratou como um bebê recém-nascido. Você vai querer outro médico? Não. Você vai seguir o protocolo dele. Então, senhoras e senhores, se vocês querem transformar a vida de vocês nos próximos 12 meses, não sejam farmacêuticos. Sejam médicos doutorados. Senão, a inteligência artificial vai engolir vocês. Alguém tem dúvida disso? Não. Oma, até entrando nesse assunto que você está comentando, né, algumas vezes você já falou sobre uma frase, acho que o Tony Gordon, uma vez que você aprendeu com ele, de não vender pelo medo, mas acho que você usou a palavra da expectativa, que ele usou isso, acho que foi essa palavra. Em relação a quê, assim, na expectativa de deixar a pessoa curiosa ou com uma questão já de tranquilidade para o futuro, quando você usa essa palavra? Vamos lá, vamos voltar aqui, porque eu falei isso alguns treinamentos atrás e foi bem colocado, tá? Para quem não conhece o Tony Gordon, ele é o oráculo dos seguros. O cara tem mais de 40 anos, top of the table do MDRT. O cara, com todo respeito, né? O senhorzinho, com quase 80 anos de idade, ele é ativo ainda, tá? E ele é um dos meus mentores, ok? Inclusive, para quem está na minha mentoria mais estendida, tem acesso à palestra dele, tá? No entanto, quando eu perguntei para ele que o seguro de vida, por que que as pessoas têm muito problema com nomes, né? Falta de nomes para ligar. Ele deu duas clarezas para mim que aquilo virou a chave. Que clareza foi essa? A primeira, você não precisa vender para todo mundo. Se você encontrar 100 pessoas que te disseram sim, e você cuidar dessas 100 pessoas, você nunca mais precisa de cliente. Porque não são 100 pessoas, são 100 famílias, certo? Foi isso que ele falou. E a segunda coisa que eu perguntei para ele, na verdade que eu perguntei não, isso já foi numa palestra do MDRT, que eu anotei, tá? Ele disse que o problema maior de pessoas que não têm sucesso com o seguro de vida é que eles ficam batendo na tecla de vender a proteção de uma tristeza. E, na realidade, se você muda a sua narrativa, você tem que vender a proteção dos projetos, das expectativas, dos desejos do cliente. Dito tudo isso, a Thaís captou essa mensagem algumas mentorias atrás e ela está vindo perguntar como é que faz isso, certo? Vamos lá, você pode fazer de duas maneiras. Como eu fazia? Eu não lidava com fundo do funil, tá? Não lidava com fundo do funil, que é a venda do seguro. Eu perguntava na minha abordagem para o cliente, eu dividia para o cliente
a minha abordagem em 4 fases. A fase da vida dele, dos 0 a 20 anos, dos 20 a 40, dos 40 aos 60 e dos 60 a 80 anos, que é a média que todo mundo vive. Coloquem aí na calculadora de vocês 12 vezes 80. Vai dar 29 mil, alguma coisa, até quase 30 mil. Coloca aí, vê se vocês acham esse número. Vê se todo mundo achou esse número. Quanto 12 vezes 80 dá 960. Vezes 365 dias. Desculpa, esqueci do outro. 350.400. Não, tá errado. Vamos fazer a conta de novo. Não é possível. Dá 29 mil e alguma coisa. Vamos lá. 365 dias vezes 80. Vamos lá. 29 e 80. Tá. Né? 29 e Ah, 200. tá. A gente fez ao contrário, a gente fez 12 vezes 80 primeiro. Eu fiz. Desculpa, a culpa foi minha. Aí eu tô abordando o Silvio. Silvio, você tá com quantos anos? 35. Parece 50, mas é 35. Não, 35. Eu tenho 40, Silvio. Olha só, Silvio, eu e você, nós já estamos. Eu já tô quase, já entrei na minha terceira idade. Você tá finalizando a segunda idade. Você sabia que você tem um pouco mais que 15 mil dias para viver? Caramba, nunca parei de fazer a conta. Não importa para mim o que você já viveu até agora, porque eu sei que você é um empresário de muito sucesso. Mas o que me importa agora é que dos seus 35 até os seus 65 anos de idade, é o que você precisa alavancar o seu patrimônio para viver 7 mil dias com dignidade, que é depois dos 65 anos até os 80. E o meu trabalho é justamente entender quais são os seus planos até os seus 80 anos. O que eu estou fazendo aqui, Thaís? Expectativa. Uhum. Ao invés de falar que ele pode morrer e deixar 2 filhos, você acha que eu vou deixar a minha abordagem assim? Sendo que eu posso tornar muito mais divertida essa compra de seguro? Pegou essa sacada? Principalmente para um cara que controla uma empresa, que é empresário, que não tem tempo a perder, ele vai falar, cara, eu tenho mais 15 mil dias para viver. E, de fato, hoje meus pais têm 70 anos de idade, eles têm mais 5 mil dias e boas despesas deles sou eu que pago. Como é que eu posso trabalhar essa minha expectativa de vida para não acontecer o mesmo para os meus filhos? Aí vem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, para a gente finalizar a nossa mentoria. Por isso que eu falo, se vocês seguirem as minhas orientações, onde não tem conflito de interesse, o meu único conflito de interesse aqui é eu identificar quem tem a mente evoluída e rápida e sagaz para se tornar meu aluno. Mas quem não quiser, fica com esses ensinamentos, que é muito melhor do que muitos treinamentos estão dando aí fora. Certo? Mas a hora que eu falo para vocês, que se vocês têm a narrativa certa, não existe cliente que vai falar não numa proteção. Não existe, gente, não existe. A não ser que ele tenha problema de saúde ou ele não tenha nível intelectual. E aí isso, cara, você não vai conseguir mudar. Ô, Má, Certo? Oi. nessa abordagem que você falou, para a gente ver o seguro na parte de futuro, né? De garantir o futuro e os planos e os projetos dele. Eu até utilizei isso numa e eu dei uma enroscada, eu até ia passar para você amanhã na nossa aula exatamente sobre isso. Que daí eu fiz ele enxergar de uma maneira do lado positivo e não ver o seguro pelo lado de uma desgraça, né? Ver assim, olha, isso aqui é o que vai garantir que você cumpra com todos os seus objetivos. Porque se tiver alguma pedra no caminho, o que é mais inteligente? Você deixar essa pedra nas tuas costas e você
arcar com esse BO ou você jogar todo esse peso em cima de uma empresa que tem 150 anos? Essa narrativa é chula. Desculpa, Jéssica, não é isso que você tem que Então, fazer. daí foi nisso que eu travei, porque ele falou, tá, mas como que liga uma coisa na outra? Não é isso, não é isso. Como você preencher na planilha e eu mostrando para você a sua necessidade. Isso numa segunda conversa eu vou te mostrar. Mas o meu objetivo dessa conversa agora, Jéssica, para eu poder gerar paz de espírito para você, é entender se você precisa do que eu faço e para que você precisa. E o como que eu posso te ajudar. Aí, Jé, o que você fez? Você elencou produto. A hora que Uhum. você aplica produto na abordagem, desculpa, existe uma coisa que, como eu vim do gueto, gente, eu vim do gueto, né? Sabe aquela coisa, os favelados falavam assim, perdeu o playboy? Perdeu. É isso. Você na abordagem, você me fala de produto, você vai perder. Porque o cliente vai querer competir que o produto que ele tem é melhor, que a alternativa que ele tem no planejamento financeiro dele é melhor, que o seguro de vida que ele já tem é melhor. E não é isso. A abordagem, para você transformar a sua carreira nesse mercado, Jéssica, é você gerar conexão, entender onde ele quer chegar, ser capaz de preencher a planilha e alencar para ele que ele, por exemplo, tem um valuation pessoal, a gente não tem um valuation da empresa, um valuation pessoal de 5 milhões, de 10 milhões, de 2 milhões, e a sua função é proteger, é proporcionar esse hedge para ele. Entendeu? Ou não? Entendi mais ou menos. É que eu queria entender assim, como que eu vou colocar isso sem falar do produto e mostrar para ele que isso vai garantir a tranquilidade dele para garantir os restantes do projeto sem falar que é um produto, sem falar que é um seguro. Você diz na abordagem? É, porque daí se eu não for abordar ele Vamos falando lá, de produto vamos lá, e vamos for lá, gente. mostrar para ele o seguro numa parte positiva, ele Vamos vai lá. falar, tá, O mas como que médico, isso aqui vai garantir que eu vou chegar lá? tá, o médico, ele fala do remédio que você vai tomar e dos efeitos colaterais que você vai ter na primeira triagem? Não. Não, não fala. É isso. Simples assim, eu preciso mapear se você precisa do que eu faço e para que você precisa. E como que eu posso ser útil. Você me permite levar a nossa conversa para um outro nível? E aí existe, Jéssica, e é uma coisa que eu não vou conseguir te ajudar nessa mentoria e nem na de amanhã, porque a nossa mentoria de amanhã é foco em recomendação e ABFone, uma construção de uma narrativa, tá? Uma construção do como eu fiz aqui com o Silvio, do começo, do Silvio a gente falou 3 minutos, agora imagina uma abordagem inteira, de 1 hora, é um quebra-cabeça. É uma pecinha que vai se juntando até forma aquele cenário maravilhoso, tá? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, para a gente evoluir aqui a nossa conversa. E Ô, aí, se der... Marcelo, Oi, posso fazer segura. uma... Quem é que está falando? É o Silvio. Tá, Silvio, faz aí que enquanto eu vou mostrando, abrindo aqui, tá? Pode falar, pode falar. Um exemplo que eu comecei a fazer essas perguntas para entender o tamanho do cliente antes de começar a abordagem. Eu fiz essa roda da vida, tem vários nomes, né? E eu usava um exemplo assim, cara, se acontecer, eu perguntei se ele conhecia algum exemplo, né, de alguém que tinha tido algum problema de saúde, invalidez ao longo da vida, tal, falou, cara, se acontecesse algo com você hoje, Não. essa roda, quanto tempo continuava girando, né? Algum exemplo assim eu falei. Ele olhou para mim, deu risada e falou, cara, eu acho que o patrimônio que eu tenho hoje dava umas 3 voltas. Aí acabou. Aí Acabou. acabou. E aí eu comecei a sempre investigar antes de começar a fazer a abordagem qual era o tamanho do cliente, porque funcionou assim bem com uns 15 clientes, eu fechei, foi maravilhoso despertar, tal. A hora que eu cheguei nesse, eu tomei na cabeça, falei, meu Deus, não Não, sabia nem. aconteceu isso comigo também, Silvio. Aconteceu isso comigo com o Rei do Alho. A hora que eu cheguei no final do Infoclite, lá naquela terceira página ali, patrimônio líquido, o cara falou 10 milhões em liquidez. A batata. Oi, quem falou? Bom, entrou uma voz aqui que eu não vi. Então, a gente precisa ter essa sagacidade de descobrir quem é o cliente
nos primeiros 5 minutos. E existem perguntas inteligentes para isso, tá? Para não queimar o filme. E sabe qual que é a minha tristeza, Silvio? Você batalhou para ter essa recomendação, né? Você ligou para o cliente e teve narrativa ali, não foi fácil. Eu tenho gente aqui nessa sala, que tem 500 clientes potenciais porque compraram ou seguro alto ou plano de saúde e não consegue chamar um cliente desse para uma negociação, para uma conversa. Por quê? Porque não tem a narrativa. Não tem a narrativa de conscientização, de como mostrar para o cliente a necessidade de proteção de uma forma gentil. Aí o cliente sabe o que faz? Pior, manda a proposta por e-mail para eu analisar. E aí, ó, nem analisa. E aí acontece algo pior ainda. Depois ele vai conversar com o cliente na renovação do seguro do carro. O cliente fala, eu fechei lá com a Prudential, com a MetLife. Acontece isso, gente. Então, vocês têm o produto, todos vocês têm o produto. Vocês sabem, têm a consciência de vender o produto lá do topo, do fundo do funil. Falta o caminho do meio. Falta o caminho do meio, que é a narrativa. E a minha tristeza, que me corrói, porque eu passei por isso por muito tempo, é que os treinamentos de seguradoras, e eu até entendo as razões, ele é muito o básico. E esse básico pode até funcionar, mas com quem tem muita atividade e muito cartucho para queimar. Imagina quantos clientes, Silvio, você atendeu que você poderia fechar só com uma narrativa mais cirúrgica. Quantas recomendações você poderia conseguir depois que você encerrar o ciclo comigo de 1 mês? Você vai ter essa percepção, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu coloquei, separei aqui, e eu não falei. E depois eu quero ouvir o Pedro, se a gente tiver um tempinho, tá, Pedro? As combinações perfeitas para o corretor de seguro de vida enriquecer no Brasil nos próximos 12 meses. 4, tá? Combinações. Plano de saúde, meio do funil. Consórcio e previdência privada, meio do funil. Fundo do funil. Seguro de vida. Se você não está protegendo da sua carteira 100 contratos por ano, você está deixando comissão milionária na mesa. Você vai vender, em média, uns 300 planos de saúde, umas 200 previdência privada e consórcio e uns 100 contratos de seguro. Se você fizer isso por 4 anos, você não vai mais precisar trabalhar. Só cuidar da sua carteira. Essa é a regra do jogo. Eu estou entregando ouro para vocês. Independente se for o topo do funil, meio do funil e o fundo do funil, o que vocês só precisam é da narrativa para fechar. Porque vai ter o cliente aqui, ó, os 300 de cima, que vai fechar o plano de saúde, o consórcio seguro, plano de saúde, previdência seguro, plano de saúde, previdência, consórcio seguro, e tem uma coisa aqui, ó, areinha. Quem tá na Prudential MetLife tem a consciência. E aí, os caras tem gente só pensando nessa areinha que tá caindo aqui, ó. Adivinhe. Aquela gota. Sucessão patrimonial. Tá? O corretor de seguro, que só tá pensando na sucessão patrimonial, tá trabalhando assim. Desse jeito. Ao invés de trabalhar assim. Então, essa sabedoria eu quero entregar para vocês. Marcele, por qual razão você está entregando tudo isso? Primeiro, eu tenho um propósito nesse mercado. Para quem é meu aluno sabe. Eu mudei de vida vendendo seguro de vida. Eu vim, gente, literalmente do gueto. E não existe ainda na história da Prudential uma mulher na área de vendas. Na área da diretoria tem. Na área de vendas,
sem patrocínio, sem tirar dinheiro do bolso, ser reconhecida por meritocracia 3 vezes no topo da Times Square. Não tem. Na história da Prudential não tem ainda. E olha que já vai fazer 6 anos que eu saí, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa história e o que fez eu mudar de vida foi o meu apetite de transformar o meu destino e da minha família. E quando eu estava aqui no Canadá, para quem não sabe, em 2019, meu marido e eu decidimos criar o nosso filho Henrico aqui no Canadá. E eu não imaginava que eu estaria aqui hoje com vocês, ensinando corretores de seguros a enriquecer. Só que 1 ano depois, que eu estava aqui estudando meu inglês, linda e bela, falando nas redes sociais de como é viver no Canadá, a MetLife me chamou para um treinamento de uma expertise que eu acho pouco provável que alguém tenha melhor que eu, que é sobre obter recomendações e fazer agendamentos, né? Esse treinamento virou uma mentoria. Dessa mentoria, hoje eu estou aqui. Mas no meio desse processo, 4 meses depois, que foi mais ou menos em dezembro, a minha irmã, que é a pessoa que eu mais amo depois do meu irmão, dos meus 2 filhos, ela passou por uma cirurgia no Hospital do Rim, em São Paulo. Ela teve um transplante do rim, a minha mãe doou o rim para ela, porque o rim dela parou de funcionar. E quem fez a cirurgia dela foi um protegido meu, um médico super renomado aí no Brasil. E a hora que eu olho para trás, se eu não tivesse mudado a minha narrativa, na minha abordagem, se eu não tivesse sentado a bunda e estudado a minha abordagem, pegado meu caderninho e anotado frase por frase, talvez no 2º ano, como a maioria dos corretores de seguros, já estaria fora do jogo. E eu não só ganhei dinheiro, mudei o meu destino, como, graças a Deus, hoje a minha irmã é viva por conta de uma dedicação que eu fiz lá atrás. E quando tudo isso aconteceu, eu fiz uma promessa. Eu vou fazer o meu melhor para eu transformar vidas de profissionais desse mercado. E é por isso que eu estou aqui. Então, gente, eu quero mostrar algo aqui para vocês, porque tudo que está aqui eu já falei, tá? Alunos meus sendo reconhecidos, inclusive Fernanda está vindo agora para Vancouver, mas eu quero que vocês anotem 2 lições. A primeira lição: se você está com poucos nomes para ligar e se você não está ganhando o que você gostaria, não importa se você gostaria de estar ganhando 10 ou 100, não importa, Marcela, está longe ainda do que eu gostaria, é que os seus clientes ainda não te veem com autoridade. E a pergunta que você precisa fazer: o que eu preciso fazer agora para eu me tornar a autoridade nesse mercado? Porque eu quero, se eu estou aqui 8 horas da noite ouvindo a Marcele lá no Canadá, eu quero ter autoridade, eu quero ser bem-sucedida, eu quero transformar a vida da minha família também. Eu não quero chegar numa segunda-feira preocupado se no final do mês eu vou pagar minhas contas. Então, pegue esse conteúdo, esses ensinamentos e fala: eu vou tomar uma atitude. Eu vou fazer algo para o meu cliente crescer. E a primeira comissão que eu ganhar, eu vou escrever para a Marcela e vou falar: me vende um curso porque eu quero velocidade. Eu quero me tornar bem-sucedida rápida nesse negócio. Agora, se para você que já tem um dinheiro na conta, que quer crescer, que quer absorver o meu conteúdo, eu quero falar com vocês daqui 2 minutos antes de mostrar algo para vocês que eu separei aqui, tá? Eu quero, tá bom? O que eu separei aqui, até porque eu tenho alunos aqui na sala, tá? Existem 3 pilares de uma abordagem refinada. Isso aqui eu só entrego em mentoria, gente. Mentoria, eu entrego isso.
Não vai dar para eu explicar o racional de tudo, mas depois de tudo isso que eu expliquei, vocês vão ter a sagacidade de entender, tá? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Tá bom? Tá abrindo? Deixa eu ver se tá abrindo. Por que que não tá abrindo? Só um minuto. Não vão embora daqui na hora do bolo, hein, gente? Alguém imagina que pilar é esse? Quem imagina que pilar é esse? Ninguém imagina que pilares são esses? Conte-me. Ninguém quer chutar que pilar é esse? Vocês estão com medo de eu crucificar vocês, gente? Vamos conversar. Deixa eu ver, não tá aqui. Vou abrir aqui, só um minuto. Pedro, você que está me conhecendo agora, tem ideia de que pilar é esse? Na verdade, eu não entendi muito bem a pergunta, não, Marcelo, me desculpe. Você está Não, falando o que especificamente? eu estou falando o seguinte: numa abordagem, para ela se tornar encantadora, para o seu cliente, se conectar com você, existe três pilares. Existem três pilares. Na sua narrativa, o que você acredita que é? Aí eu acho que o básico é você criar confiança. Eu acho que se você tem aí alguns segundos, são críticos, né? Na primeira, eu fiz muitas abordagens na minha vida, fiz milhares de reuniões, então eu conheço um pouquinho de abordagem. Se você não se conectar nos primeiros 30 segundos, 40 segundos, dificilmente ele vai te ouvir daí para frente, ele vai desconectar totalmente. Pelo menos o que eu sentia quando eu tentava fazer uma abordagem, principalmente pessoas de alto nível dentro das organizações, né, que era o meu público-alvo, que era recursos humanos. Então, Tá eu bom, acho muito difícil. vamos lá. Isso para mim é óbvio. É óbvio. Se você sair daqui, qualquer vendedorzinho especialista em vendas vai falar isso para você. Alguém quer? Eu já estou com a tela aqui para abrir para vocês, mas alguém quer complementar o que o Pedro está falando? Imagina o seguinte: um empresário, ele não quer se conectar com ninguém, gente. Ele não quer se conectar com ninguém. Ele quer escolher quem ele quer se conectar. E aqui é o seguinte: olha só, vocês precisam saber como é que funciona a combinação da sabedoria de uma boa estratégia financeira de clientes de grandes fortunas. Existem três pilares: a proteção da produtividade daquele empresário, a proteção do legado daquele empresário, daquele homem bem-sucedido, e a proteção profissional. Você que é corretor de seguro, vocês têm produtos para alencar nesses três pilares aqui. Nesses três pilares aqui. Então, a hora que vocês apresentam essas vulnerabilidades e tem a narrativa de gerar o interesse por esses produtos, não tem como não fechar. A hora que vocês falam desses três pilares, vocês voltam para cá, ó, o topo do funil, não para o fundo do funil. E é essa lição que eu quero deixar aqui para vocês. Se vocês hoje pudessem analisar com a inteligência artificial, imagina que vocês colocam um chip aí, tá? E vocês ouçam uma abordagem e todo o conhecimento de vocês sobre seguro. Certo? O quanto vocês acham que vocês deveriam estar ganhando com o conhecimento que vocês entregam para os clientes de vocês? Vou refazer a pergunta, tá? Imagine
que o seu próximo salário, do dia 30 agora, semana que vem, seja de acordo com os conhecimentos que você consegue agregar na vida do seu cliente. O quanto você ganharia? Tem corretora aqui na sala que não agrega nada na vida do cliente. E é por isso que chega no final do mês, se bobear, não consegue pagar as contas. Tem corretor de seguro aqui na sala que tem apetite, que tem conteúdo, que tem um background admirável, só que está se sabotando com uma narrativa errada. E que está lá num caramujo, escondido, igual eu. Quebram essa casca, gente. Sentam com seu cliente e joga a isca. Converse de coisas interessantes, que o seu cliente vai comprar o seguro com vocês. Eles vão comprar. Só que enquanto vocês saírem da reunião e falar, puta merda, a sacada que eu dei para esse cliente vai fazer ele ganhar dinheiro, vai fazer ele mais feliz, vocês vão continuar com poucos nomes e ganhando pouco nessa atividade. Certo? Eu quero que vocês saiam com essa segunda lição. E a partir de agora, eu quero ficar aqui. Os meus alunos estão dispensados. Alguns têm mentoria comigo amanhã, outros vão seguir lá na plataforma que tem bastante ensinamentos. Mas quem não é meu aluno, eu gostaria de ficar mais uns 10 minutos nessa sala, para a gente conversar sobre os próximos passos, tá bom? Beleza? Quem é que vai ficar aqui? Quero ouvir vocês. Flavinha, eu sei que você já é minha aluna, você está aí quietinha. Quem Eu é que vou está aí? ficar, vou ficar. Vai ficar, Pedro? Pedro, Patrícia, minha aluna querida também. Pode. Agora eu quero ficar com quem não é aluno, tá? Com quem não é aluno. Tá bom, Silvia? Eu sei que você se tornou agora meu aluno, então você pode ir, fica com todo esse conhecimento, por favor. É o que eu ia falar. Estou começando a trilha lá, então, obrigado. Boa noite. Imagina, sucesso, viu? Valeu. Pedro, vamos lá, quem tá aqui, gente? Ricardo Rios. Eu queria que se vocês pudessem abrir a telinha só para eu conhecer vocês um pouco mais. Igual o Pedro está fazendo. Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui. Mas, enfim. A Cíntia. Eu tô Agora aqui sim. eu estou escutando tudo, mas estou aqui na função de fazer janta para filho, mas eu estou escutando tudo. Ah, que bom. É assim, são essas pessoas que eu quero perto de mim. Eu sei muito bem essa vida, viu, Cíntia? Vamos lá. Olha só, gente. Hoje, eu tenho mentorias que é um valor extremamente agregado. Não é sobre ela que eu quero falar aqui, que é um investimento de 50 mil. Mas eu tenho como entregar para vocês conhecimento para vocês terem velocidade. Qual que é a minha preocupação aqui com pessoas que não são os meus alunos? Vocês são bombardeados de treinamentos de seguradoras, de sempre um produto novo, e vocês também acabam recebendo treinamentos de venda que é mais do mesmo. Eu fiz a gentileza de pegar o Silvio aqui, primeiro porque ele se tornou meu aluno agora, menos de uma semana. E segundo, que ele é dentro da Prudential, para vocês, como vocês sempre têm aquela imagem, a Prudential tem um treinamento foda. Tem um treinamento foda. No entanto, aquele básico funcionava quando a Prudential não era novidade. Agora é muito mais voltado à estratégia de narrativa, de repertório, de técnicas, de trazer a autossabotagem do cliente para você se diferenciar, que vai aumentar a sua conversão. Então, se você hoje tem apetite de pegar o seu esforço
e converter em resultado, tá? Eu quero liberar para vocês aqui um link, ver se vocês estão acessando, que é um formulário, tá? Então, cliquem nesse link agora que vai aparecer aí para vocês. Preencha esse formulário hoje, não vai demorar mais do que 5, no máximo 6 minutos. Não vai ser ninguém do meu time. Eu vou, depois que eu colocar os meus 2 filhos para dormir, analisar os 5 formulários das pessoas que estão aqui. E amanhã eu vou entrar em contato com vocês para eu identificar como é que eu posso ajudar vocês a se tornarem meus alunos dentro da realidade que vocês estão vivendo. Porque hoje eu tenho propostas de ensinamento que cabe perfeitamente para cada bolso. E cada experiência que eu entrego vai gerar velocidade, tá? Então, eu convido vocês a pararem de sofrer na oferta do seguro de vida, a conhecerem essa narrativa que vai fazer vocês venderem outros produtos, como eu expliquei aqui do topo do funil e do fundo do funil, tá? E vocês, principalmente, terem velocidade. Porque daqui 4 anos, vocês vão poder só cuidar da carteira de vocês. E se vir um BTG Pactual, a XP ou um outro banco e falar, eu quero comprar a sua carteira, você analisa se você vai vender ou não. Mas nesses próximos 4 anos, o que vocês precisam fazer? Filhos de Deus, vocês precisam tornar a SUSEP de vocês valorizada no mercado. E para quem vende produto de comissionamento baixo, está indo para o caminho oposto disso. Agora, o seguro de vida, ele é renda recorrente, existe uma previsibilidade. E é isso que o investidor olha. Então, eu quero que vocês agora não pensem, eu vou dobrar o meu comissionamento. Isso é pouco. Se vocês criarem uma estratégia comigo, dá para vocês enriquecerem nessa indústria e construir um verdadeiro equity na corretora de vocês. É esse jogo que eu quero que as 5 pessoas que ficaram aqui joguem. E o conteúdo que eu entreguei aqui, gente, eu entrego conteúdo e ensinamento de valor. Eu convido os meus alunos para estarem aqui nessa sessão. Eu não posso fazer feio. E vocês estão ganhando isso de over delivery. Marcele, mas qual que é a diferença dessa mentoria para a mentoria amanhã, que é privada? É literalmente que eu coloco a mão na massa. Eu realmente entrego o jogo, eu não falo o que fazer, eu explico como em detalhe. E para quem tem uma visão sabe como que isso pode mudar. Então eu quero convidar vocês, quem que clicou nesse link? Conseguiu abrir? Conseguiu? Quero que você Já respondi. Já respondeu? Maravilha. Então, você como eu, daqui a pouco aqui são 4h30, tá? Eu moro em Vancouver, 4 horas mais cedo que o Brasil. Eu quero fazer uma promessa para vocês. Uma promessa. Quem seguir comigo em 30 dias não recuperar um investimento, eu devolvo 100% o dinheiro. Eu não quero que vocês vejam a Marcele como uma criadora de pedágio, mais um boleto para pagar. Não é isso. Eu quero que vocês, nessa 1h30 que nós estamos aqui, entenda que eu tenho conteúdo para transformar a vida de vocês. E é isso que eu quero, tá? E você, Pedro, que está sem SUSEP, existe estratégia. Muitas estratégias. Quantos clientes você tem na consultoria, Pedro? Eu estou começando agora. Eu não tenho ainda, porque eu estou terminando a especialização e quero fazer a SUSEP agora em julho. Não tenho ainda. Mas eu queria saber de você se eu posso começar essa atividade como preposto. Essa é uma grande dúvida que eu tenho, que eu não tenho confiança nisso. Se eu vou para uma corretora exclusiva, por exemplo, se eu vou para uma seguradora como a MetLife, por exemplo, que eu tenho amigos lá, ou se eu vou para a Prudential, ou se eu fico se eu posso ser multimarcas, não sei. Vamos lá.
preenche o formulário, que eu vou falar a minha verdade para você, tá? Não esquece de colocar o arroba do Instagram, que eu vou dar uma olhada no arroba de vocês. Eu vou dar uma olhada, eu vou fazer um mapa de tudo que vocês colocarem, eu vou olhar cuidadosamente e vou entrar em contato com vocês, tá? Mas respondendo a sua pergunta que, enfim, Pedro, existem alguns caminhos para você entrar nesse mercado. A Prudential MetLife é um dos caminhos, tá bom? É um dos caminhos, não é o único, é um dos caminhos, tá? Mas a gente pode conversar com mais calma assim que você preencher o seu formulário, tá bom? Cíntia, você quer aproveitar e fazer alguma pergunta para mim? Ah, no momento, não, Marcele. Eu comecei a te seguir agora. Eu já vinha as pessoas me indicando, escuta ela, escuta ela, escuta ela. Que Assim, querida! é a primeira vez que eu estou te escutando, tá? Então, assim, muitas perguntas e ao mesmo tempo agora de imediato não, entendeu? Mas o que você achou dessa mentoria? Valeu a pena você Uma ter... delícia, uma Ai, que delícia, bom. adorei, assim, o que você falou, o que você trouxe é muito do que eu estou aprendendo e fazendo, e você já me direcionou para um outro lado. Você falar, né? Eu também fazia assim, eu estou fazendo assim, né? Comecei fazendo assim. Então, já me deu assim, uma aba para começar a pensar em fazer diferente, né? Em realmente ser diferente. Eu acreditava que eu já estava, na verdade, eu acredito ainda que eu já estou numa posição diferente de corretores que comercializam outros produtos e vida mesmo. Mas você já me abriu a mente de que eu posso estar ainda mais diferente de onde eu estou hoje, entendeu? Então, assim, Legal. eu gostei bastante. Gostei do seu jeito de falar, de explicar, gostei. Que bom. Gente, vou encerrando então por aqui. Uma ótima noite. Preencha o formulário quem não preencheu, que eu cuidadosamente vou olhar, tá? E a gente conversa ou amanhã ou quinta-feira, no mais tardar quinta-feira, se eu não conseguir falar com todos vocês. Tá bom? Um beijo e sucesso, viu? Até mais. Muito obrigado Obrigada. aí pelo convite. Tchau. Imagina.